Estudo Bíblico, Isaías 54. As boas novas da salvação. Não se ouve mais, deste capítulo em diante, falar explicitamente sobre o servo do Senhor. Fala-se agora sobre os servos do Senhor. Capítulo 54, verso 17, 56, 6, 63, 17, 65, versos 8, 9, 13 a 15 e 66, verso 14. Na explicação imediata à situação dos israelitas restaurados, os servos são todos os fiéis em geral. Mesmo assim, não se pode deixar de notar que depois da ressurreição de Cristo, todos aqueles que nele creem recebem poder para serem chamados filhos de Deus. João 1,12. Os verdadeiros servos, o novo Israel de Deus, não se falando só na pessoa de Cristo, mas também do corpo de Cristo. Assim, o servo e os servos são identificados. Verso 1. Estéril, solitária. Em seu exílio e dispersão, Israel foi destituída de todos os direitos, ficou em desgraça como uma mulher que não podia ter filhos. 49, verso 21. Mas são os filhos. O Novo Testamento aplica esse versículo a Jerusalém lá de cima, a qual é nossa mãe. Gálatas 4, versos 26 a 27, Hebreus 12, 22. Ver capítulo 49, verso 21 e 53, verso 10. Versos 2 e 3. Com 5 figuras diferentes, o Senhor da Igreja nos dá sua ordem missionária para que o Evangelho se difunda. Verso 2. Alarga, firma bem. A tenda é alargada em antecipação ao grande aumento do número de seus ocupantes. Capítulo 26, verso 15, 33, verso 20, 49, versos 19 e 20, e contrastar com Jeremias 10, 20. Verso 3. A vitória do servo é também a vitória do povo de Deus. A expansão será tão grande que eles possuirão as cidades de seus inimigos. Capítulo 11, verso 14, nota. Gênesis 22, verso 17 e 28, verso 14. Versos 4 a 10. O profeta prediz a misericordiosa restauração de Israel, a esposa convencional de Jeová. A vergonha da sua mocidade, Jeremias 31, 19, pode se referir à opressão do Egito e da Assíria, 52, verso 4, a apostasia do período dos juízes, da monarquia dividida e da atual dispersão. O opróbrio da sua viuvez ao cativeiro da Babilônia. Verso 5. Marido redentor. Israel recebeu várias vezes o nome de esposo de Deus. Jeremias 31, 32 e Oséias 2, versos 1 a 23. Porém foi infiel, sempre merecendo a rejeição. O fundamento para que se esqueçam os fracassos do passado é o relacionamento de Israel com o Senhor como seu marido. 62, versos 4 e 5 e Redentor, 41, verso 14. Versos 6 a 8. No exílio e na dispersão. Israel será como uma esposa cujo marido a rejeitou. Porém, ressalta-se aqui a misericórdia divina. As promessas de Deus não falham, mesmo se às vezes o seu povo tem pouca paciência para esperar, seja no cativeiro na Babilônia, seja nas tentações atuais. Verso 7. Breve momento. Em qualquer tribulação que nos sobrevém, sabemos que a aflição nada é comparada com a glória que ainda nos será revelada. Romanos 8, 18, 28, 35, 39 e 2 Coríntios 4, verso 17. Verso 9. A promessa aqui deve ser entendida à luz da analogia do dilúvio.
tal como Deus ali prometeu a Noé que nunca mais haveria tal enchente, Gênesis 8, 21 e 9, 11, da mesma forma, promete a Israel restaurada que ela jamais tornará a ir para o exílio. Considerando que os judeus, na realidade, foram novamente levados para o exílio depois de sua revolta contra os romanos em 135 d.C., isso só pode significar que Deus considera a igreja cristã como o verdadeiro Israel. Verso 10. Montes, outeiros. Nada nos parece ser mais firme do que as montanhas, mas incomparavelmente mais inabalável é a aliança de misericórdia e de paz que Deus firmará com os remidos. Capítulo 51, verso 6, Salmo 46, versos 2 e 3, Mateus 24, 35 e Hebreus 1, versos 10 a 12. Versos 11 a 17. O Senhor descreve a pureza e a glória do Israel convertido do futuro. Conforme o Evangelho transforma a vida dos judeus e gentios convertidos, eles se transformam em pepitas vivas, 1 Pedro 2,5, para a edificação de um templo espiritual, refundindo com a beleza do Cristo que habita neles. Mas a glória plena dessa nova cidade de Deus será a da Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21. Arrojada com a tormenta. Esta metáfora representa o dia da ira do Senhor. Verso 11. A igreja será composta daqueles ensinados do Senhor, verso 13, como Cristo reafirmou em João 6,45. Ensinados pela unção do Espírito Santo, 1 João 12, 27, que aponta para Cristo e relembra seus ensinamentos, João 6, versos 44 e 45 e 14, verso 26. A libertação final do medo e do terror aponta para as condições do milênio, mas durante todo o trajeto do Calvário até o Armagedon, os inimigos da igreja seriam totalmente derrotados. Verso 16. Deus retém controle soberano sobre os poderes humanos da guerra e da destruição. Sem a capacidade que vem de Deus, Satanás não pode criar nada. Só incita os homens a abusar dos dons de Deus e perverter a capacidade física e mental que Deus dá. Verso 17. O Senhor concederá a Israel redimida uma justiça que ele jamais revogará em oposição aos seus inimigos. Quer humanos, quer satânicos, eles não lhe poderão escapar.